E se eu te dissesse que você pode viver sem nunca mais perder a calma com ninguém, não porque o mundo pare de te provocar, mas porque você se torna tão forte por dentro que nada nem ninguém consegue te tirar do seu centro. Imagine por um momento que você já não reage com raiva, que não cai mais em discussões inúteis, que cada palavra e ação sua nasce da serenidade, não do impulso. Parece poderoso, não é? Pois não é um sonho, é uma habilidade que você pode desenvolver, e tudo começa aqui. Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode te dar um controle sobre suas emoções que a maioria das pessoas jamais alcançará. Antes que o vídeo comece, quero que você faça algo muito simples, mas tremendamente poderoso. Vá até os comentários e escreva esta frase: hoje escolho a minha calma, aconteça o que acontecer, sou estoico. Escreva com intenção, com firmeza, como um compromisso consigo mesmo. Não é apenas uma frase, é uma ordem para a sua mente. Ao escrevê-la, você a grava no seu subconsciente, e toda vez que enfrentar um desafio, sua mente lembrará que você já escolheu não reagir, mas manter o seu poder. Número 1. A origem da raiva. Quando você se irrita, não é o mundo que perde o controle, é você. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, não é porque alguém te fez algo imperdoável, mas porque algo não saiu como você esperava. Aí está a origem da raiva, nas expectativas que você constrói silenciosamente e que, quando não se cumprem, se transformam em fúria. Você esperava ser compreendido, tratado com mais cuidado, que respondessem como você responderia, mas não aconteceu, e em vez de aceitar a realidade, escolheu lutar contra ela. É aí que começa o conflito. É importante começar a ver a raiva não como uma reação inevitável, mas como uma resposta condicionada por crenças e desejos não atendidos. Quando alguém te interrompe, quando não te agradecem, quando cometem um erro, será que é realmente tão grave? Ou você está apenas sentindo a dor de uma expectativa quebrada? Às vezes esperamos justiça, respeito ou atenção, e quando isso não chega, nos sentimos feridos, frustrados, e imediatamente o ego assume o controle, ativando a raiva como defesa. Mas essa defesa é inútil. Ela não muda a situação, não resolve o problema. Apenas te desgasta e, pior ainda, te rouba a clareza. A raiva turva a mente, distorce as palavras e te faz agir por impulso. Quantas vezes, depois de explodir, você se arrependeu do que disse? Quantas vezes precisou juntar os pedaços de uma relação só porque não soube parar a tempo? Por isso, a chave está na pausa. Quando sentir que a raiva está subindo como uma onda, não a reprima. Observe-a. Pergunte a si mesmo o que eu esperava que não aconteceu. Às vezes, só ao fazer essa pergunta, você descobre que estava reagindo mais a partir do ego do que da razão. E é nesse instante que você pode recuperar o seu poder. Porque o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Se praticar isso todos os dias, mesmo que por alguns segundos, estará treinando a mente para viver com mais consciência. Não se trata de reprimir emoções, mas de compreendê-las, de desarmar as bombas antes que explodam. Alguém diz algo que te incomoda. Respire. Não reaja de imediato. Avalie se o que esperava era realista ou se apenas queria que o mundo seguisse o seu roteiro. Às vezes o que te incomoda não é a atitude do outro, mas a história que você mesmo criou sobre como as coisas deveriam ser. Segundo o estoicismo, não são os eventos externos que nos perturbam, mas a nossa interpretação deles. Epicteto ensinava que o caminho para a tranquilidade começa quando deixamos de tentar controlar o incontrolável. Você não pode evitar que os outros ajam de forma tola, grosseira ou egoísta,
mas pode evitar que isso te roube a paz, porque o controle real está no seu julgamento, na sua resposta, na sua atitude. Quando você percebe que a raiva não nasce dos fatos, mas das suas expectativas, começa a se distanciar. Aprende a ver cada situação de forma mais objetiva, mais livre. E essa distância emocional te permite agir com sabedoria, não com impulsividade. Talvez a situação não mude, mas você já não é escravo dela. Com o tempo, essa prática se transforma em hábito, e esse hábito em força. Você já não precisa gritar para se sentir forte, nem reagir para provar que está certo. Aprende que a verdadeira força está em manter o seu centro quando tudo ao redor tenta tirá-lo de lá. Que a sua paz não é negociável, que a sua calma não depende do que os outros fazem, mas do que você decide pensar e sentir. Então, toda vez que algo te irritar, volte à origem. O que você esperava? Vale mesmo a pena sacrificar a sua paz por isso? Se a resposta for não, solte. Não se prenda ao que não pode controlar. Deixe que os outros sejam como são, enquanto você escolhe ser quem quer ser. Alguém no controle do seu mundo interior. Alguém que não se quebra diante da adversidade. Alguém que entende que a paz não se encontra fora. Ela se constrói dentro. Número 2. A importância do silêncio para controlar a raiva. Quando alguém te fere com palavras, quando sente que algo dentro de você queima por injustiça ou falta de respeito, o mais fácil é deixar o impulso falar por você. Revidar na mesma moeda, responder de imediato, se defender, gritar, corrigir, atacar. Mas e se a resposta mais poderosa não fosse uma palavra, e sim um silêncio? A raiva precisa de combustível para crescer. E esse combustível, muitas vezes, são as palavras que lançamos sem pensar. Quantas discussões nascem apenas porque alguém não soube calar a tempo? Quantas vezes um relacionamento se desgasta, não pelo conflito em si, mas pelo que foi dito durante a tempestade? O que não é dito não pode ser usado contra você. O que não é lançado não fere. E o silêncio, quando nasce da sabedoria e não da repressão, tem uma força que nenhuma palavra alcança. Existe uma antiga história que ilustra isso com clareza. Um discípulo perguntou a Buda o que fazer diante da raiva, e ele respondeu: quando alguém te oferece um presente, mas você não o aceita, de quem é o presente? O discípulo respondeu: de quem o ofereceu. Então Buda concluiu: se alguém te lança sua raiva e você não a recebe, essa raiva continua sendo dele. Esse é o poder do silêncio. Não é passividade, é uma escolha consciente de não entrar no jogo do outro. Quando você está em silêncio, tem a oportunidade de se escutar por dentro. Pode perceber se sua reação nasce da dor, do ego ou do orgulho. Em contrapartida, se responde de imediato, está entregando seu controle à emoção. Você não está escolhendo, está reagindo, e viver reagindo é viver sem liberdade. O verdadeiro domínio de si mesmo se demonstra nesses segundos em que você poderia explodir, mas escolhe guardar silêncio e observar o que acontece dentro de você. Nesses momentos de tensão, a primeira coisa a fazer é respirar e se deter. Feche a boca, mesmo que por dentro esteja em chamas. Ao fazer isso, não está perdendo força, está ganhando espaço, porque o silêncio permite observar. E quando você observa, deixa de estar cego pela emoção. Pode ver além da ofensa. Pode perceber que talvez não valha a pena responder, ou que a resposta mais eficaz será uma ação posterior, mais reflexiva, mais digna. O estoicismo ensina que não controlamos o que os outros fazem ou dizem, mas sim como respondemos a isso. Epicteto dizia que devemos lembrar que não são os fatos que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre eles. E às vezes,
A melhor maneira de mudar essa opinião não é tentar vencer uma discussão, mas se dar o espaço para que a emoção se acalme. Esse espaço se chama silêncio. O silêncio não é fuga, é proteção, é sabedoria, é se dar tempo para não dizer o que mais tarde você lamentará, porque as palavras têm poder e muitas vezes esse poder é destrutivo. Você pode destruir a confiança, ferir a alma, romper algo que depois não saberá como reconstruir. Mas se souber guardar silêncio no momento certo, evitará danos desnecessários e manterá sua integridade intacta. Com a prática, esse hábito se torna uma ferramenta poderosa. Você começará a perceber que diante de uma provocação, já não precisa responder, já não sente aquela urgência de defender o ego. Percebe que pode estar em paz mesmo que o outro não esteja, que pode caminhar tranquilo sem precisar vencer cada discussão, porque o verdadeiro triunfo não é ter a última palavra, mas ter a última calma. E sim, no começo será difícil. Sua mente vai te empurrar a falar, a se justificar, a corrigir o outro. Mas com o tempo, entenderá que seu silêncio não é fraqueza, é maestria emocional. Cada vez que escolhe não falar em um momento de ira, está protegendo o que há de mais valioso, sua paz mental e sua dignidade. Então, da próxima vez que sentir o fogo da raiva querendo sair pela sua boca, lembre-se disso, respire, pare, fique em silêncio, deixe o ruído passar, porque nesse silêncio você está escolhendo não ser escravo das suas emoções, está escolhendo ser livre. Número 3. Rir dos problemas e não levá-los tão a sério. Às vezes, o que você precisa para recuperar o seu poder não é uma estratégia complicada nem uma técnica profunda de respiração. Às vezes, basta uma boa risada. Sim, uma risada sincera no momento certo pode mudar tudo. Já aconteceu de você estar prestes a explodir, de dizer algo que sabe que vai se arrepender e de repente perceber o quão ridícula é a situação e simplesmente rir? Essa risada não é fraqueza, é um sinal de que você escolheu não levar a vida tão a sério. É a sua alma lembrando que o poder está em você, não no que acontece ao redor. A maioria das pessoas vive presa à gravidade dos próprios problemas. Tudo é urgente, tudo é pessoal, tudo parece definitivo. Mas quando você dá um passo para trás e aprende a ver os obstáculos como parte do jogo, como provas passageiras, percebe que não precisa reagir com fúria, drama ou estresse. E essa leveza, essa capacidade de rir do que te incomoda, é uma forma elevada de inteligência emocional. Você sabia que o riso libera endorfinas? São substâncias químicas produzidas pelo cérebro para te fazer sentir bem. Além disso, ele reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, quando você ri, não está apenas mudando sua perspectiva mental, está literalmente transformando o seu corpo, hackeando o sistema nervoso, desativando aquela resposta de lutar ou fugir que tantas vezes te faz agir com raiva. E o melhor é que ninguém pode te impedir de fazer isso. Você pode rir a qualquer momento, até mesmo em meio ao caos. Claro, isso não significa zombar dos outros ou minimizar a dor alheia. Trata-se de encontrar aquele pequeno sopro de humor nos seus próprios tropeços. Rir quando as coisas não saem como esperado. Rir dos seus erros, das suas quedas, dos dramas mentais que, vistos de fora, não são tão trágicos assim. Essa risada é uma afirmação de vida. É a sua maneira de dizer: não vou deixar que isso me derrube. Vou flutuar acima disso, nem que seja rindo. E sabe de uma coisa? Funciona. Porque toda vez que você escolhe rir, em vez de reagir com raiva, está reforçando uma nova forma de ser, mais leve, mais forte, mais resiliente. Você está treinando a mente para não transformar cada problema em tragédia. Está cultivando a habilidade de relativizar,
de tirar peso do que não merece sua energia. E quando faz isso de forma consistente, seu entorno muda. As pessoas deixam de te ver como alguém frágil, que explode por qualquer coisa, e passam a ver você como alguém que mantém a calma, que irradia bom humor mesmo em meio à tempestade. O estoicismo ensina que não escolhemos o que nos acontece, mas escolhemos como interpretamos. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: "A vida é o que seus pensamentos fazem dela." Portanto, se você decide ver seus problemas com uma dose de humor, está transformando sua realidade, não porque os problemas desapareçam, mas porque você deixa de ser vítima deles. Quando algo não sair bem, ria. Quando alguém te provocar, sorria. Quando cometer um erro, aprenda e solte com uma gargalhada. Porque, se você consegue rir do que te frustra, isso já não te prende. Se consegue ver o lado absurdo de uma situação, já não está dentro do drama, está acima dele. Ganhou perspectiva, ganhou paz. O riso bem usado é um ato de poder. É a afirmação de que você decide como se sentir, mesmo quando tudo parece estar contra você. É uma ponte que te leva da raiva à serenidade, do conflito ao equilíbrio, e toda vez que o escolhe está construindo uma vida mais leve, mais autêntica, mais livre. Portanto, da próxima vez que a vida te colocar à prova, antes de explodir, respire e ria, porque nada te fortalece mais do que a capacidade de encontrar luz no meio da sombra, e o riso, querido ouvinte, é essa luz. Número 4. Pense na vitória a longo prazo, não na batalha atual. Há momentos em que você pode ter razão, mas perder algo muito mais valioso. Você pode vencer uma discussão, deixar claro o seu ponto, demonstrar que tinha o controle da verdade. Mas se ao fazer isso, você semeia ressentimento, orgulho ferido ou distância, será que realmente ganhou algo? Na verdade, você apenas triunfou em uma batalha que nunca precisou de vencedores, apenas de compreensão. E nesse desejo de impor o seu ponto de vista, talvez tenha perdido algo que levará anos para reconstruir uma relação, uma conexão, uma confiança. Muitas pessoas vivem obcecadas em ter a última palavra, em provar que não estão erradas. Mas essa obsessão não é força, é insegurança disfarçada. Porque, quando você está seguro de si mesmo, não precisa vencer cada conflito. Sabe quando calar, quando soltar, quando olhar além do momento e pensar no longo prazo. Vale a pena destruir a harmonia apenas para provar que estava certo? E se, em vez disso, você escolhesse preservar a paz, proteger o vínculo e pensar estrategicamente no futuro? Toda vez que enfrentar uma discussão, faça-se esta pergunta: o que estou prestes a dizer constrói ou destrói? Estou agindo para nutrir esta relação ou apenas para defender o meu ego? Muitas vezes, o ego nos empurra a lutar pequenas batalhas sem sentido, enquanto a verdadeira vitória está na temperança, na capacidade de pensar a longo prazo. Não se trata de se render, mas de escolher suas batalhas com inteligência. Às vezes, o maior ato de sabedoria é se retirar do conflito sem ferir, sem impor, sem deixar cicatrizes. A ciência confirma isso. Relações duradouras, saudáveis e resilientes não são construídas com argumentos vencidos, mas com compreensão, empatia e visão de futuro. Estudos mostram que aqueles que priorizam a harmonia, em vez da necessidade de ter razão, experimentam menos estresse, mais satisfação e vínculos mais estáveis. Porque o bem-estar emocional não depende de acumular vitórias, mas de saber quando ceder para preservar algo maior. E é aqui que entra o estoicismo, com sua clareza brutal. Os estoicos ensinavam que devemos olhar além do impulso momentâneo e agir com razão. Sêneca explicava com simplicidade:
Não é sábio quem vence a luta, mas quem evita lutar quando não é necessário. O estoico não se deixa arrastar pela emoção do momento. Ele avalia, reflete e age com estratégia, não com orgulho. Então, como aplicar isso no dia a dia? Imagine que você está no meio de uma discussão com alguém importante para você. Pode levantar a voz, corrigir, provar que está certo, ou pode se calar, respirar e pensar: o que quero proteger aqui, o vínculo ou o meu ponto de vista? Essa pausa pode mudar tudo. Você pode escolher falar com calma. Pode decidir não dizer aquela frase que lhe machucaria, que talvez te fizesse vencer, mas também destruiria algo no outro. Pode optar por semear paz. Com o tempo, verá os frutos dessa perspectiva, terá menos conflitos desnecessários, se tornará uma pessoa mais respeitada, mais confiável. Os outros saberão que podem conversar com você, mesmo em desacordo, porque você não precisa impor para se sentir forte, porque enxerga além do momento. Você não está preso às emoções imediatas, mas guiado por um propósito maior. Construir relações sólidas, preservar sua energia, cultivar harmonia interna e externa. Isso não é renúncia à sua voz, é afirmação da sua maturidade. Porque quem só sabe discutir para ganhar ainda é escravo do ego, mas quem escolhe a visão a longo prazo, quem decide quando falar e quando ceder, está construindo algo muito maior do que uma simples vitória, e está construindo uma vida em paz. E essa, querido ouvinte, é a vitória que realmente importa. Número 5. Transforme o não se irritar em um desafio mental pessoal. Toda vez que alguém tenta tirar você do sério, há dois caminhos: reagir automaticamente ou usar isso como um treinamento mental. E é aí que está o verdadeiro desafio. Não se trata de reprimir o que sente, mas de transformar cada provocação em uma oportunidade de fortalecimento. Imagine por um momento que cada vez que alguém te ofende, você não está perdendo o controle, está somando pontos em um jogo que você mesmo criou, o jogo do autocontrole. Um jogo em que a vitória não depende do que os outros fazem, mas de como você escolhe responder. Pense bem, o que aconteceria se encarasse cada situação tensa como um desafio mental, não como uma ameaça, nem como uma injustiça, mas como um campo de treinamento para a sua mente. Quando faz isso, você deixa de ser vítima das emoções e se torna o arquiteto do próprio caráter. Na próxima vez que sentir a raiva subir, diga mentalmente: aqui vem outra prova, vamos superá-la. Em vez de lutar contra a situação, use-a a seu favor. Transforme-a em uma academia emocional, onde treina sua paciência, seu autocontrole e sua clareza. É uma mudança completa de perspectiva. Já não se trata de resistir à raiva à força, mas de vê-la como parte do processo, de aceitar que os desafios emocionais são como pesos para a alma. Quanto mais você os enfrenta com calma, mais forte se torna. Quanto mais encara a provocação sem perder o equilíbrio, mais domínio constrói. E esse domínio não só faz você se sentir melhor, como o transforma em alguém que impõe respeito apenas pela presença, sem precisar levantar a voz. Faça disso um desafio diário. Todas as manhãs, ao acordar, diga a si mesmo: hoje vou vencer o jogo do autocontrole. Não importa o que aconteça, não importa quem me provoque, vou manter a calma, observar, respirar e decidir, porque não sou um robô programado pelas minhas emoções. Sou uma mente livre, treinada, desperta, e se hoje eu falhar, amanhã tentarei de novo. Porque não se trata de perfeição, mas de prática. A chave está em se antecipar. Você já sabe que haverá momentos incômodos, que alguém dirá algo que não gosta, que um plano não sairá como esperava. Então,
Prepare-se antes que aconteça. Não se surpreenda. Encare como uma missão que já conhecia. E quando acontecer, repita mentalmente: aqui está a prova, e eu já sei como vencê-la. Essa preparação mental é o que diferencia quem reage de quem responde com sabedoria. O estoicismo é claro sobre isso. O domínio de si mesmo é a maior de todas as conquistas. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. Ou seja, é você quem decide se algo te afeta ou não. Você tem o poder, não as circunstâncias, não as pessoas, você. E esse poder cresce cada vez que escolhe não cair na provocação, cada vez que mantém a calma quando tudo parece te empurrar a perdê-la. Com o tempo, essa prática se torna parte de quem você é. Já não precisa se lembrar disso o tempo todo, nem se esforçar tanto. Simplesmente se torna mais sereno, mais firme, mais consciente. Já não reage por impulso, mas por escolha. E os outros percebem. Veem você como alguém que não se quebra, alguém que não precisa gritar para ser respeitado, alguém que domina o próprio mundo interior. E o melhor, não precisa de nada externo para conseguir isso. Só precisa de decisão. Só precisa entender que cada provocação é uma porta. Você pode entrar e cair, ou usá-la para subir mais um degrau no seu crescimento pessoal. Portanto, toda vez que sentir essa faísca dentro de si, lembre-se: isto não é um problema, é um desafio, e você está aqui para superá-lo. Porque não se irritar não é fraqueza, é sua forma mais elevada de força. E cada dia em que escolhe a calma, está vencendo o jogo mais importante de todos, o jogo de você contra você. Número 6. Aceite a realidade da vida e das pessoas. Uma das maiores causas de sofrimento não é o que acontece, mas o que esperávamos que acontecesse. Nos frustramos porque a vida não segue o roteiro que imaginamos. Ficamos com raiva porque as pessoas não agem como gostaríamos. Mas e se essa raiva não fosse culpa do mundo, e sim das nossas expectativas? E se a verdadeira libertação não estivesse em mudar tudo ao nosso redor, mas em aceitar o que é? Aceitar não é se render. É compreender que a vida não tem a obrigação de se ajustar aos seus desejos. É parar de lutar contra a realidade para poder viver em paz dentro dela. Quantas vezes você sentiu raiva porque alguém te decepcionou, porque não te entendeu, porque não reagiu como você reagiria? Mas eles não são você. Não têm sua história, seus valores, sua forma de ver o mundo. Esperar que todos ajam como você é exigir do universo uma simetria que não existe. E é dessa exigência que nasce o sofrimento. Quanto mais rígidas são suas expectativas, mais fácil será se quebrar. Aceitar a realidade não é ser passivo, é reconhecer que há coisas fora do seu controle. As atitudes dos outros, o ritmo da vida, as mudanças inesperadas. Se algo não saiu como planejava, talvez não fosse para ser. Se alguém não agiu como esperava, talvez esteja apenas lutando suas próprias batalhas. E tudo bem. Você não está aqui para controlar. Está aqui para aprender a fluir com o que chega, sem perder seu centro. A ciência confirma isso. Pessoas que praticam a aceitação consciente têm níveis mais baixos de estresse e maior sensação de bem-estar. Não porque a vida delas seja perfeita, mas porque pararam de lutar contra o inevitável. Pense assim: se você está no meio de uma tempestade, de nada adianta gritar para o céu. O que pode fazer é buscar abrigo, proteger sua paz e esperar passar. A tempestade não muda com a sua resistência, mas você pode mudar se decidir não se deixar arrastar por ela. Toda vez que enfrentar uma decepção, pergunte-se: isso é realmente injusto ou apenas não se alinha com o que eu queria? Muitas vezes, o que chamamos de maldade ou falta de respeito é apenas a vida sendo vida.
As pessoas não têm a obrigação de agir como você sonha. A realidade não existe para te agradar. E quando você entende isso de verdade, para de levar tudo para o lado pessoal. Começa a respirar mais leve, a reagir com menos raiva, a viver com mais liberdade. O estoicismo ensina que a serenidade chega quando paramos de resistir ao que não podemos controlar. Marco Aurélio dizia que, se algo te dói, é porque você permitiu, não porque não deva sentir, mas porque tem o poder de decidir o significado que dá a cada coisa. Aceitar não é apatia, é clareza. É dizer, isto é o que há, e vou responder com calma, não com raiva. E essa resposta se torna uma prática diária. Toda vez que alguém te interromper, toda vez que algo não sair como esperava, lembre-se, isto também faz parte do caminho. Você não precisa entender tudo. Você não precisa que tudo seja justo. Só precisa treinar sua mente para soltar o que não depende de você e se manter firme no que depende. Sua atitude, sua disciplina emocional, sua capacidade de aceitar sem se render. Porque no fim, aceitar a realidade como ela é não te torna fraco, te torna livre, te liberta do peso de esperar que tudo funcione do seu jeito, te liberta da decepção constante. E quando solta essa carga, percebe que pode viver com mais leveza, mais presença, mais gratidão. A vida deixa de ser uma guerra e se transforma em uma jornada. E você, em vez de vítima de cada mudança, se torna o sábio que sabe se adaptar, crescer e avançar com serenidade. Número 7. Não leve as coisas para o lado pessoal. Entenda que as emoções dos outros não te pertencem. Quantas vezes você já sentiu que um comentário, um olhar ou uma atitude te feriram profundamente, como se fosse um ataque direto ao seu valor pessoal? Oreram tu. Mas e se eu te dissesse que, na maioria das vezes, não se trata de você? O que os outros dizem, fazem, ou até o que deixam de fazer, não é um reflexo do seu valor, e sim do estado interno deles. Orogenos que não tem interno deles. As pessoas falam a partir das próprias feridas, dos próprios medos, das próprias inseguranças, e quando você entende isso de verdade, algo dentro de você muda para sempre. Você deixa de carregar emoções que não te pertencem. Você não é responsável pela raiva que os outros carregam no coração. Você não é responsável pela dor que eles ainda não curaram. Se alguém te critica, te rejeita ou tenta te ferir, pare um momento e pergunte-se, isso realmente fala sobre mim ou sobre eles? Na maioria das vezes, a resposta será clara. As palavras deles são o eco dos próprios conflitos. A negatividade deles é uma projeção das próprias batalhas internas. Respire. Não reaja imediatamente. Não permita que o veneno alheio encontre terreno fértil na sua mente. Imagine que as palavras deles são como pedras lançadas ao ar, só te atingem se você decidir ficar no caminho. Se permanecer firme e consciente do seu próprio valor, essas pedras cairão inofensivamente aos seus pés. Você não precisa recolhê-las, não precisa responder, pode simplesmente deixá-las passar e seguir adiante. Esse entendimento não apenas te protege, ele te liberta. Te liberta do peso das expectativas alheias, da necessidade de aprovação constante, da prisão emocional que te faz reagir a tudo o que vem de fora. Quando você para de levar as coisas para o lado pessoal, recupera sua paz, recupera seu poder e se torna praticamente invulnerável a ataques emocionais. Você sabia que a ciência confirma isso? Estudos em psicologia emocional mostram que pessoas que aprendem a separar o próprio valor das opiniões dos outros experimentam menos estresse, menos ansiedade e uma autoestima mais estável. Não porque o mundo seja mais gentil, mas porque aprenderam a proteger o próprio mundo interior.
Entenderam que a paz não depende do que os outros dizem, mas do que se escolhe acreditar sobre si mesmo. O estoicismo resume isso de forma magistral: não são as coisas externas que nos ferem, e sim o nosso julgamento sobre elas. Epicteto ensinava que não devemos nos preocupar com o que não está sob nosso controle. E isso inclui as opiniões, os gestos e as emoções alheias. Você não pode evitar que alguém critique, insulte ou projete sua dor, mas pode evitar que isso entre no seu coração. Como aplicar isso na prática? Toda vez que alguém te tratar mal, em vez de reagir, faça uma pausa consciente e pense: essa emoção pertence a ele, não a mim. Repita mentalmente: eu escolho não carregar o que não é meu. E siga o seu caminho. Você não precisa discutir, nem se justificar. Não precisa provar nada. A sua paz é sua e não está à venda. Ela não depende de o mundo ser justo ou compreensivo, mas da sua decisão de protegê-la como o tesouro que é. Com o tempo, você perceberá a transformação. As críticas já não doerão como antes. As provocações perderão a força. E você viverá mais leve, mais livre, mais autêntico. Não porque as pessoas tenham mudado, mas porque você mudou a forma de vê-las. Aprendeu que cada um luta sua própria batalha, que nem tudo é pessoal, que às vezes o insulto não reflete a sua falha, mas o sofrimento do outro. Por isso, sempre que sentir a tentação de levar algo para o lado pessoal, lembre-se: você é o dono do seu mundo interior. Ninguém pode roubar a sua paz se você não a entregar. Mantenha-se firme, sereno e siga em frente com a cabeça erguida, sabendo que o seu valor não depende do olhar dos outros, mas da sua própria verdade. Essa é a verdadeira liberdade, e ninguém pode tirá-la de você. Número 8. A ira nunca resolve nada. Quando alguém te ofende, quando as palavras doem, quando a injustiça parece tão evidente que te queima por dentro, a reação mais fácil, a mais imediata, é a ira. Gritar, se defender, atacar, revidar. Mas a ira nunca resolve nada. Nunca foi uma solução real. É apenas uma faísca que alimenta o fogo. Reagir com raiva é como jogar gasolina em um incêndio esperando que ele se apague. A verdade é que toda vez que você escolhe a ira, está abrindo mão do controle. Está entregando o seu poder ao impulso mais primitivo da sua natureza. O inimigo da sua paz quer te ver reagir, quer que perca o controle, porque no momento em que explode, você deixa de ser dono de si mesmo. Torna-se prisioneiro das próprias emoções. E o pior é que a ira não apenas não resolve o problema, ela o agrava. O que poderia ser resolvido com calma se torna um campo de batalha. O que poderia ser um mal-entendido vira um conflito. O que poderia ser uma oportunidade de crescimento transforma-se em uma ferida aberta. Quando entende que a ira não te serve, que ela não te aproxima da solução, mas te afasta dela, começa a mudar a forma como lida com as provocações. Começa a valorizar mais a sua energia, o seu equilíbrio, o seu bem-estar. Porque toda vez que você explode, perde algo difícil de recuperar: sua credibilidade, sua serenidade, seu respeito próprio. Não se trata de negar a raiva, é natural senti-la. O que importa é o que você faz com essa emoção. Você pode deixá-la te dominar ou pode usá-la como um sinal de alerta, um chamado para agir com consciência. Toda vez que sentir a raiva crescer, pare, respire, faça uma pausa. Lembre-se, você não é uma marionete das emoções. É um ser consciente, capaz de escolher a própria resposta. A psicologia moderna confirma isso. Estudos mostram que pessoas que sabem administrar a ira têm menos estresse, melhores relacionamentos e maior bem-estar. Não porque sejam frias ou insensíveis, mas porque entenderam que reagir impulsivamente só multiplica a dor. Compreenderam que a calma não é fraqueza, é estratégia.
É inteligência emocional aplicada à vida real. O estoicismo ensina algo muito claro: não é o que acontece que nos perturba, mas a forma como interpretamos o que acontece. Sêneca dizia que a ira é uma loucura breve. Nesse estado, somos incapazes de ver as coisas como realmente são. Exageramos as ofensas, multiplicamos os agravos e acabamos nos ferindo mais do que aos outros. O sábio, por outro lado, escolhe a calma, não por indiferença, mas por entender que sua energia é valiosa demais para desperdiçá-la em explosões inúteis. Aplicar isso não é fácil, mas é simples. Toda vez que se sentir provocado, imagine que há um interruptor dentro de você. Esse interruptor decide se o fogo acende ou se é apagado antes de consumir tudo. Escolha apagá-lo. Escolha responder a partir do seu centro, não da sua ferida. Diga a si mesmo: não vou entregar minha paz a esta situação. E haja em conformidade. Às vezes será melhor calar. Às vezes será melhor falar. Mas sempre com serenidade, nunca com raiva. Com a prática, desenvolverá uma resistência emocional que poucos têm. Será como uma rocha no meio da tempestade. Nada poderá abalar sua calma interior, porque você saberá que nenhum ataque, provocação ou insulto merece mais a sua energia do que a sua própria paz. Enquanto outros se desgastam em batalhas inúteis, você seguirá tranquilo, firme, inabalável. Lembre-se sempre: a ira pode te fazer sentir poderoso por um instante, mas a calma te dá poder verdadeiro por toda a vida. Não reaja, responda. Não lute para vencer discussões, lute para conquistar a sua liberdade interior. Porque no fim, o verdadeiro vencedor não é quem derrota os outros, mas quem vence a si mesmo. Número 9. A importância de soltar o ressentimento e a ira em relação aos outros. Apegar-se ao ressentimento é como segurar uma brasa em chamas com a intenção de jogá-la em alguém, mas o primeiro a se queimar é você. Toda vez que decide guardar rancor, toda vez que escolhe reviver a ferida, não está punindo quem te machucou, está se castigando. Está acorrentando a sua paz a um passado que já não pode mudar. E o pior é que, muitas vezes, a outra pessoa segue com a vida, enquanto você continua carregando uma raiva que só te destrói por dentro. Libertar-se do ressentimento não significa aprovar o que te fizeram. Não significa esquecer ou justificar. Significa escolher deixar de ser prisioneiro dessa história. Significa entender que o seu bem-estar é mais importante do que o seu orgulho, que a sua paz vale mais do que uma vingança silenciosa. O perdão não é para eles, é para você, para que possa seguir leve, sem correntes, sem feridas abertas, sem o peso de uma batalha interna que nunca deveria ter continuado. Muitos acreditam que, ao soltar a raiva, estão perdendo, que ao perdoar estão deixando passar uma injustiça. Mas é exatamente o contrário. Quando você decide soltar, não perde, ganha. Ganha liberdade, ganha clareza, ganha força, porque já não está preso ao que te fizeram. Já não se define pela ferida. É você quem retoma o controle, quem decide como quer viver daqui em diante. Comece reconhecendo que a raiva e o ressentimento não são seus aliados. Eles não te protegem, não te fortalecem, apenas te drenam, te consomem. Depois decida conscientemente que não quer mais carregar isso. Não precisa fazer um grande anúncio. Não precisa esperar um pedido de desculpas. O perdão é um ato privado, silencioso, poderoso. É uma decisão que nasce dentro de você. Diga a si mesmo: hoje solto isso. Hoje deixo de carregar esse peso. Hoje escolho a minha paz. A ciência confirma esse princípio. Estudos sobre o perdão mostram que pessoas que aprendem a liberar o ressentimento experimentam menos estresse, melhor saúde cardiovascular e maior satisfação com a vida.
não porque o mundo se tornou mais justo com elas, mas porque escolheram não deixar que a dor as definisse. Escolheram curar. O estoicismo ensina que não controlamos o que os outros fazem, mas controlamos como respondemos a isso. Marco Aurélio dizia que o mal que nos fazem só nos afeta se permitimos que ele crie raízes dentro de nós. Perdoar, portanto, é o ato estoico mais puro. É proteger o seu mundo interior da corrupção, da raiva, da amargura, da sede de vingança. Você não precisa entender por que alguém agiu como agiu para perdoar. Às vezes, nunca saberá toda a história. Às vezes, a outra pessoa nunca vai mudar, nunca vai pedir desculpas, nunca vai reconhecer o dano que causou. E tudo bem, porque o perdão não depende dela. Depende de você, da sua decisão de ser livre. Toda vez que sentir a velha ferida querendo se abrir, lembre-se, você não é essa ferida. Você é quem decide que história vai escrever com ela. Pode continuar alimentando a raiva ou pode construir algo novo a partir da cura. Cada vez que escolher soltar, mesmo que só um pouco, estará se fortalecendo, estará reivindicando a sua paz, estará provando que o verdadeiro poder não é se vingar, mas seguir em frente com o coração leve. Então solte, não porque eles merecem, mas porque você merece paz. Porque você merece viver sem carregar venenos antigos. Porque você merece caminhar leve em direção a tudo o que ainda te espera. E quando fizer isso, sentirá uma libertação profunda, como se tirasse um peso invisível que te oprimia há anos. Então entenderá que o perdão não foi um favor que fez a alguém. Foi o maior presente que deu a si mesmo, a sua liberdade, a sua vida de volta, e nada nem ninguém poderá tirá-la de você. Número 10. Seu dever é guiar, não controlar. Quando alguém da sua família não age como você espera, quando vê que tomam decisões erradas ou se afastam do que você acredita ser o certo, o impulso natural é sentir raiva, frustração, o desejo de corrigir, impor, mudar à força. Mas essa reação nasce de um esquecimento profundo. Você esqueceu qual é o seu verdadeiro dever em relação a eles. Você não está aqui para controlá-los, para moldá-los à sua maneira. Está aqui para guiá-los, para ser um farol, não uma corrente. Para inspirar com o exemplo, não para impor com a voz. A raiva muitas vezes surge porque confundimos amor com necessidade de controle. Acreditamos que, por amar, temos o direito de decidir pelos outros, de traçar o caminho deles, de exigir que hajam conforme queremos. Mas o amor verdadeiro é humilde. Ele entende que cada alma tem o seu próprio processo. Sabe que cada pessoa precisa viver os próprios erros, aprender as próprias lições, descobrir o próprio ritmo. O amor não diz faça como eu quero, mas sim estou aqui por você, sem condições. Quando você compreende isso de verdade, tudo muda. Deixa de medir as pessoas pela obediência às suas expectativas. Deixa de sofrer toda vez que alguém segue um caminho diferente do seu e começa a se concentrar no seu verdadeiro papel, ser uma guia silenciosa, constante e amorosa. Não esperar que o sigam, mas simplesmente ser luz, estar presente e oferecer apoio sem pressionar. Isso, e apenas isso, constrói relacionamentos saudáveis, maduros e livres. No contexto familiar, essa verdade é ainda mais importante. Como pais, irmãos, filhos ou companheiros, nossa responsabilidade não é controlar a vida dos outros, mas oferecer um modelo de virtude, paciência e temperança. É confiar que as sementes que plantamos, mesmo que não deem fruto imediato, um dia germinarão. É aceitar que nem todos os nossos conselhos serão ouvidos, e que isso também está certo, porque nosso dever não é colher, é semear. A psicologia moderna confirma essa sabedoria. As relações familiares mais fortes não se baseiam na imposição ou no controle,
mas no respeito e no acompanhamento. Quando os membros da família se sentem aceitos como são e não como projetos a serem corrigidos, eles florescem. A comunicação melhora, a confiança cresce e o amor se fortalece. Mas quando sentem que precisam corresponder a expectativas para serem amados, surgem a distância, a rebeldia e a desconexão. O estoicismo ensina isso de forma igualmente clara. Epicteto lembrava que não podemos controlar os outros, apenas a nós mesmos. Nosso dever é agir com virtude, amor e sabedoria e soltar o apego ao resultado. Marco Aurélio aconselhava a tratar cada ser humano como um ser racional e livre, não como um escravo das nossas expectativas. Sob essa perspectiva, cada ato de paciência é uma vitória. Cada gesto de compreensão é uma conquista. E como aplicar isso na sua vida? Toda vez que alguém próximo agir de uma forma que te irrite ou frustre, respire fundo e lembre-se: você não está aqui para forçar mudanças, está aqui para guiar. Pergunte-se: que exemplo quero dar neste momento? Como posso ser apoio, não pressão? Talvez isso signifique ouvir mais e falar menos. Talvez signifique oferecer um conselho uma única vez e depois respeitar o espaço do outro para decidir. Talvez signifique amar mesmo quando não entende, confiar mesmo quando não vê resultados. Ao mudar o foco, a raiva diminui. Você deixa de sentir aquela necessidade constante de corrigir, de intervir, de lutar contra a realidade. Começa a viver a partir de uma aceitação ativa. Uma aceitação que não é resignação, mas amor maduro. E essa mudança não apenas transforma as suas relações, transforma você. Você se torna mais sereno, mais forte, mais livre. Lembre-se, a sua paz não depende de que os outros ajam como você quer. Sua paz depende de agir com amor, compreensão e liberdade interior. Essa é a sua verdadeira missão, não controlar, mas guiar. Não exigir, mas oferecer. Não impor, mas inspirar. E quando vive assim, descobre um poder silencioso. Um poder que não precisa gritar para ser ouvido, nem forçar para ser respeitado. Descobre que a verdadeira liderança nasce do exemplo, não da imposição. E esse é o tipo de poder que realmente transforma as pessoas ao seu redor. Número 11. Aplicar o modelo ACD para mudar a forma como interpretamos os eventos. Toda vez que você enfrenta uma situação que provoca raiva, não é o evento em si que determina sua reação, mas a interpretação que você faz dele. Por isso é tão poderoso aplicar o modelo ACD, uma ferramenta que permite desarmar reações automáticas e reconstruí-las com base na razão, não no impulso. Cada letra representa um passo, um pequeno processo que, se praticado com frequência, pode mudar radicalmente a forma como você lida com as emoções. A primeira é a A, de acontecimento ativador. Algo acontece, alguém te contradiz, descumpre uma promessa, te ignora. Esse é o fato, simples, neutro. Mas nossa mente raramente o deixa assim. Rapidamente passamos ao próximo passo. Em seguida vem a C, de crenças. É aqui que começa o ruído. Você interpreta o evento: faltaram comigo com respeito. Não me valorizam. Sempre fazem isso comigo. Essas crenças nem sempre são racionais, mas agem como se fossem verdades absolutas. Você não questiona a história que a mente cria, apenas a aceita. E então chegam as consequências emocionais. Sente raiva, frustração, ressentimento, não porque o evento por si só justifique isso, mas porque suas crenças distorcidas geram essas emoções. Assim, a emoção não é causada pelo que aconteceu, mas pelo que você interpretou que aconteceu. É aqui que a maioria das pessoas reagem a partir da emoção, sem perceber que há um espaço onde é possível intervir, e esse espaço começa na D, de disputa das crenças.
Neste ponto, você se pergunta: é verdade o que estou pensando? Estou exagerando? Existem outras explicações possíveis? Estou generalizando de forma injusta? Esse passo é o coração da transformação. É onde você deixa de ser escravo dos pensamentos automáticos e começa a ser o mestre deles. Por fim, chega um novo efeito. Ao questionar suas crenças e corrigir suas interpretações, suas emoções mudam. A raiva descontrolada se transforma, talvez em uma leve irritação. Você percebe que o erro do outro não precisa arruinar o seu dia. Enxerga a situação com mais maturidade, e isso, a longo prazo, muda sua vida. A ciência confirma a eficácia desse método. A chamada reestruturação cognitiva, que é o núcleo desse modelo, tem se mostrado uma das ferramentas mais poderosas para reduzir ansiedade, raiva, depressão e outros estados emocionais disfuncionais. Não porque os problemas desapareçam magicamente, mas porque você aprende a vê-los de um modo que não te destrói, e sim te fortalece. O estoicismo ensina essa mesma verdade, ainda que com outra linguagem. Epicteto afirmava que não são os fatos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre os fatos. Mudar a interpretação é mudar a emoção. É escolher não ser arrastado pelos julgamentos automáticos da mente, mas deliberar conscientemente sobre o que realmente merece sua paz. Aplicar esse modelo no dia a dia pode parecer difícil no começo, mas com o tempo se torna natural. Toda vez que algo te irritar, antes de reagir, faça uma pausa mental e percorra o modelo, o que realmente aconteceu. O que estou acreditando sobre isso? Que emoção isso está provocando? Essa crença é justa? Como posso reinterpretar isso com mais sabedoria? Assim, você começa a quebrar o ciclo da raiva impulsiva. Começa a se tornar dono do seu mundo interior. Deixa de viver à mercê dos erros, palavras e gestos dos outros. Recupera o poder sobre si mesmo, toma decisões mais conscientes e constrói uma vida mais serena, lúcida e livre. Você nem sempre poderá controlar o que acontece ao seu redor, mas sempre poderá aplicar o modelo dentro de si. Sempre poderá questionar a própria mente antes de entregar a sua paz. E isso, em um mundo dominado por impulsos descontrolados, te torna alguém verdadeiramente livre. Número 12. Promover uma solução e um compromisso. Quando surge um conflito, quando a tensão aumenta e a raiva ameaça dominar a situação, muitas pessoas ficam presas ao problema, discutindo repetidamente o que deu errado. Mas, se você quer agir com sabedoria e dar um passo real em direção à calma e à reconciliação, há algo muito mais poderoso do que apontar erros, propor uma solução e se comprometer verdadeiramente a melhorar. A raiva, muitas vezes, é um grito silencioso de desesperança, a expressão de que algo dói, de que algo não funciona e de que parece não haver saída. Quando alguém está com raiva de você, não está procurando uma explicação interminável nem desculpas vazias. O que busca, mesmo que não diga, é esperança. Quer ver que há um caminho para seguir em frente. Quer sentir que você está disposto a fazer algo diferente e não apenas justificar o passado. Por isso, depois de ouvir com atenção e validar os sentimentos do outro, sem minimizá-los ou ridicularizá-los, o próximo passo deve ser oferecer uma solução concreta. Não basta pedir desculpas de forma superficial. É preciso demonstrar, com ações, que deseja mudar, que está comprometido em reparar o dano e evitar que ele se repita. Talvez você tenha cometido um erro, dito algo doloroso ou agido de uma maneira que agora lamenta. Não negue, não procure desculpas. Reconheça a sua parte com humildade e, em seguida, apresente uma solução. Por exemplo, lamento muito o que aconteceu.
A partir de agora, comprometo-me a ser mais consciente das minhas palavras e proponho que, se em algum momento sentir que ultrapasso um limite, me avise imediatamente para que eu possa corrigir. Esse ato de se colocar como parte ativa da solução muda toda a dinâmica emocional. A raiva perde força porque a outra pessoa percebe que você não está lutando contra ela, e sim trabalhando com ela para construir algo melhor. O compromisso sincero cura feridas muito mais rápido do que qualquer argumento. A disposição de agir de forma diferente é infinitamente mais poderosa do que 1000 desculpas ditas por obrigação. E isso não é apenas intuição emocional. A ciência confirma. A psicologia da resolução de conflitos mostra que, quando as pessoas percebem ações claras e compromissos reais após uma desavença, seus níveis de raiva diminuem, a confiança aumenta e a disposição para reconstruir a relação se fortalece. Não bastam palavras. São as soluções práticas e os compromissos cumpridos que restauram a confiança. O estoicismo também nos lembra que agir com virtude é um dever, especialmente quando erramos. Marco Aurélio ensinava que a grandeza não está em nunca falhar, mas em corrigir os erros com coragem e dignidade. Sob essa ótica, propor soluções e comprometer-se a melhorar não é humilhação, é força. É a expressão de uma alma madura que não teme reconhecer suas falhas e que se esforça todos os dias para ser melhor. Assim, da próxima vez que enfrentar um conflito, não fique preso à culpa, à vergonha ou à ira. Ouça, valide e proponha uma solução. Ofereça uma saída concreta. Faça um compromisso claro, algo que possa cumprir e que seja tangível para ambos. E cumpra sua palavra. Porque a confiança não se restaura com promessas vazias, mas com ações consistentes. Com o tempo, perceberá que cada conflito se torna uma oportunidade de crescimento. Cada desacordo se transforma em um terreno fértil para plantar novas bases de respeito e entendimento. E o mais importante, você se tornará uma pessoa que, em vez de ser fonte de caos, se converte em construtor de paz. Não porque os problemas desapareçam magicamente, mas porque escolhe agir com responsabilidade, amor e propósito. Propor uma solução e se comprometer de verdade não apenas resolve o problema imediato, faz você crescer como ser humano. Te dá uma força silenciosa, uma maturidade que os outros notarão e respeitarão, e, acima de tudo, te concede algo que não tem preço: a paz de saber que fez tudo o que estava ao seu alcance para construir, curar e seguir em frente. Essa é a verdadeira vitória, e ela começa com uma decisão simples: ser parte da solução e não do problema. Número 13. Seja consciente do que acontece no seu corpo. Quando a raiva começa a crescer dentro de você, não é apenas um fenômeno mental. O corpo sente antes mesmo que você perceba o que está acontecendo. O coração acelera, a respiração fica curta, os ombros e a mandíbula se contraem, o rosto muda, a postura endurece. A emoção começa silenciosa, quase invisível, mas rapidamente invade todo o sistema se você não prestar atenção. Por isso, uma das chaves para dominar a raiva não é apenas mudar o pensamento, mas aprender a ler os sinais que o próprio corpo envia. Ser consciente do corpo é como instalar um sistema de alarme precoce. Quando você detecta a tensão, percebe a mudança na respiração, sente o calor interno subindo pelo peito, pode agir antes que seja tarde demais. Pode interromper a reação automática. Pode parar antes de dizer algo que machuque ou agir por impulso. Mas para isso, é preciso treinar-se a escutar os sinais sutis que tantas vezes ignoramos. A ciência confirma o poder dessa prática. Pesquisas sobre mindfulness e regulação emocional mostram que pessoas com maior consciência corporal são muito mais eficazes no gerenciamento de emoções intensas como a raiva.
Estar atento às sensações físicas não só permite interromper a reação emocional, mas também reduz a intensidade da raiva, melhora a clareza mental e fortalece a capacidade de agir com sabedoria em situações difíceis. O primeiro passo é simples: atenção plena. Não é necessário meditar por horas nem se isolar. Basta aprender a observar o corpo nos momentos cotidianos. Perceba como sua respiração muda quando alguém te contradiz. Sinta a tensão nas mãos quando se sente injustiçado. Observe como sua postura se fecha quando se sente atacado. Essa observação não é para se julgar, é para se conscientizar, porque o que você percebe pode transformar, o que ignora te controla. Quando detectar esses sinais físicos, faça uma pausa consciente. Respire profundamente. Relaxe voluntariamente os músculos. Destrave a mandíbula, solte os punhos. Essa pausa simples interrompe o ciclo da reação automática e cria espaço para escolher como responder. Você não está negando sua emoção, está canalizando-a de modo que proteja sua paz e sua dignidade. O estoicismo também fala sobre isso, embora com outra linguagem. Marco Aurélio escreveu que devemos ser guardiões da própria mente e do corpo, atentos a qualquer agitação que surja. Para os estoicos, o autodomínio começa pela consciência. Não se pode corrigir o que não se reconhece. Não se pode governar o que não se observa. Ser dono do próprio corpo nos momentos de agitação é um ato de profunda sabedoria estoica. Com a prática, essa consciência corporal se torna um hábito. Você já não precisa se lembrar à força, o corpo mesmo te alerta. Sente o primeiro sinal de tensão e quase automaticamente decide se acalmar. Já não é prisioneiro da emoção que sobe como uma onda incontrolável. Torna-se o surfista que sente a onda, reconhece e escolhe montá-la com maestria, em vez de ser arrastado por ela. Imagine por um momento como sua vida mudaria se toda vez que uma situação te provocasse, sua primeira reação fosse observar-se em vez de explodir. Quantas discussões desnecessárias seriam evitadas, quantos arrependimentos poupados, quanta energia emocional seria preservada para o que realmente importa. Não se trata de reprimir o que sente, mas de conduzir com inteligência, de colocar a força das emoções a seu favor, em vez de ser escravo delas. A partir de hoje, faça do seu corpo o seu melhor aliado. Escute-o, atenda aos sinais. Permita-se sentir, mas também permita-se escolher. Cada vez que detectar a tensão interna a tempo e responder com calma, estará fortalecendo uma habilidade rara, o verdadeiro autocontrole. Um controle que não vem da repressão nem do medo, mas da consciência profunda de si mesmo. E lembre-se sempre, quem domina o corpo domina a mente, e quem domina a mente domina a vida. Num mundo onde a maioria reage sem pensar, você pode ser a exceção, aquele que age com serenidade e sabedoria. Não por não sentir, mas por saber exatamente como sentir sem se perder no caos. Essa é a verdadeira força. E essa força começa com um simples ato de consciência, ouvir o corpo antes que a raiva fale por você. Número 14. Seja seletivo com as pessoas a quem você concede sua atenção. Nem todas as pessoas merecem o seu tempo, a sua energia ou a sua atenção. Não porque você seja arrogante, mas porque compreendeu que a sua paz mental é um tesouro que não pode ser entregue a qualquer um. Há pessoas que chegam para construir, inspirar e impulsionar o melhor em você. E há outras que trazem apenas ruído, drenam seu entusiasmo, semeiam dúvidas, críticas e conflitos onde não deveriam existir. Ser seletivo não é ser frio, é ser sábio. É proteger o seu interior de influências que, aos poucos, podem envenenar sua visão da vida. Cada conversa, cada interação, cada vínculo tem um preço emocional. Toda vez que você abre a porta da sua mente para alguém, está dando acesso à sua energia mais valiosa. E se não for consciente sobre quem recebe esse acesso,
Logo se verá exausto, confuso, carregando problemas que nem são seus. A vida é curta demais, e sua missão importante demais para desperdiçá-la em relações que apenas te diminuem. Ser seletivo é um ato de amor próprio. É reconhecer que o ambiente ao seu redor tem impacto direto no seu crescimento, na sua felicidade e na sua paz. Por isso, é essencial cuidar cuidadosamente de quem você permite entrar na sua vida. Não se trata de julgar ou condenar, mas de observar: essa pessoa me eleva ou me afunda, me inspira ou me esgota, me respeita ou me usa. As respostas honestas a essas perguntas devem guiar suas decisões. A psicologia moderna confirma essa verdade. Pesquisas sobre bem-estar emocional mostram que nosso círculo social influencia enormemente nosso nível de felicidade, motivação e até nossa saúde física. Relações positivas funcionam como uma fonte de energia renovável. Relações tóxicas, em contrapartida, são como um vazamento constante que, mais cedo ou mais tarde, te deixa vazio. O estoicismo ensina essa sabedoria de forma direta. Epicteto dizia que devemos ser tão cuidadosos com as amizades quanto com a saúde. Nem todos merecem um assento à mesa da sua vida. Nem todos devem ter influência sobre sua mente e suas emoções. Os estoicos entendiam que cercar-se de pessoas virtuosas fortalece o caráter, mas conviver com tolos ou mal-intencionados enfraquece a alma, corrompe o julgamento e perturba a tranquilidade. Como aplicar isso na prática? Comece observando sem filtros. Não justifique comportamentos que você sabe que te fazem mal. Não se apegue a relações por medo de ficar só. Escolha conscientemente as pessoas que quer no seu círculo íntimo, aquelas que te respeitam, celebram o seu crescimento e te impulsionam a ser melhor sem te diminuir. E se precisar se afastar daqueles que trazem caos, culpa ou manipulação, faça isso sem remorso. Proteger a sua paz é proteger a sua vida. Você não precisa estar cercado de centenas de pessoas, basta ter algumas poucas, mas verdadeiras. Que a presença delas seja um refúgio, não um campo de batalha. Que suas palavras sejam incentivo, não veneno disfarçado de conselho. A qualidade das suas relações define a qualidade da sua vida. Cuide do seu círculo como cuida da sua mente. Cuide da sua energia como cuida da sua alma. Com o tempo, perceberá uma mudança profunda. Sentir-se-á mais leve, mais focado, mais em paz. Terá mais energia para seus projetos, seu propósito, seu crescimento. Não perderá horas em dramas alheios, discussões inúteis ou relações que apenas te desgastam. E, acima de tudo, começará a viver a partir de uma posição de força interior e autonomia emocional. Lembre-se, você não é obrigado a carregar a toxicidade de ninguém. Não está aqui para salvar quem não quer se salvar. Está aqui para crescer, amar de verdade e construir uma vida que reflita sua melhor versão. E para isso, precisa se cercar de quem te eleva, não de quem te puxa para baixo. Seja seletivo com a sua atenção. Seja protetor com a sua energia. Sua mente, seu coração e seu espírito te agradecerão. Porque, quando você escolhe conscientemente quem permite entrar na sua vida, não está apenas protegendo sua paz, e está construindo um ambiente que te impulsiona a se tornar quem realmente nasceu para ser. Essa é a diferença entre sobreviver e florescer. E a escolha, como sempre, está em suas mãos. Número 15. A gratidão como ferramenta para combater a raiva. Quando a raiva toma conta de você, sua mente entra em um túnel. Você só enxerga a ofensa, o erro, a injustiça. Tudo o resto desaparece. O mundo se reduz àquele instante que te irrita, aquela palavra que te feriu, aquele gesto que não esperava. Mas existe uma saída desse túnel, uma forma de recuperar o controle sem precisar reprimir o que sente: a gratidão. Sim, a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para combater a raiva,
porque obriga você a mudar o foco, e ao mudar o foco, transforma seu estado interior. Quando está com raiva, o que domina é a carência. Não me escutam, não me respeitam, não fazem o que deveriam. Tudo gira em torno do que falta, do que não recebeu, do que não está certo. Mas quando ativa a gratidão, você passa a olhar para o que já existe, para o que tem, o que funciona, o que te sustenta. E essa simples mudança, embora pareça pequena, desmonta toda a estrutura emocional da raiva, porque não é possível manter a fúria em um coração que recorda o que é valioso. A prática é simples, mas profunda. No exato momento em que sentir a raiva subindo, faça uma pausa interna. Pergunte a si mesmo: por que posso sentir gratidão agora? Talvez seja pela sua saúde, por alguém que te ama, por um teto que te protege, por um momento recente que te fez sorrir. Não importa o tamanho da razão, o que importa é o ato de dirigir a mente para o que te nutre e não para o que te fere. Quando faz isso, o sistema nervoso responde, a tensão diminui, a respiração se acalma, a visão mental se amplia. Você volta a pensar com clareza, a falar sem ferir, a decidir com sabedoria, porque recuperou o centro. A gratidão não apaga o problema, mas elimina a névoa emocional que impede de resolvê-lo com inteligência. A ciência comprova isso. Estudos em psicologia positiva e neurociência emocional mostram que expressar gratidão ativa áreas do cérebro ligadas ao bem-estar e à regulação das emoções. A gratidão reduz a atividade da amígdala, parte responsável pela reação de ameaça, e fortalece o córtex pré-frontal, área ligada ao julgamento e à tomada de decisões. Ou seja, a gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma ferramenta biológica de equilíbrio emocional. O estoicismo também reconhece essa verdade. Epicteto ensinava que não são as circunstâncias externas que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. E uma maneira profunda de mudar essa interpretação é por meio do agradecimento. Marco Aurélio escrevia que devemos, todos os dias, relembrar as bênçãos que temos, mesmo diante das dificuldades, porque a gratidão é uma forma de resistência, uma decisão consciente de não entregar o poder à raiva. Aplicar isso exige prática, mas não é complicado. Comece o dia fazendo uma lista, mental ou escrita, de 3 coisas pelas quais você é grato. E quando enfrentar um conflito, respire, recorde essa lista e acrescente uma nova razão para agradecer, mesmo no meio da dificuldade. Talvez esse conflito esteja te ensinando algo. Talvez esteja revelando uma verdade que antes você não via. Mesmo isso pode ser motivo de gratidão. Com o tempo, a gratidão se tornará um reflexo natural. Você não precisará forçá-la. Ela surgirá espontaneamente. E sempre que a raiva aparecer, sua mente saberá para onde virar para reencontrar a calma. Porque onde há gratidão, há perspectiva. E onde há perspectiva, há sabedoria. Lembre-se, não se trata de negar a raiva, mas de saber o que fazer com ela. Quando escolhe focar no que tem, no que vale, no que funciona, você se fortalece por dentro. Cultiva uma mente livre, um coração leve e uma atitude capaz de enfrentar qualquer tempestade sem perder a paz. E isso, nestes tempos, é um verdadeiro superpoder. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Significa que está pronto para uma mudança real, profunda e duradoura. Então feche este vídeo reafirmando seu compromisso e escreva nos comentários com convicção: hoje escolho a minha calma, aconteça o que acontecer, sou estoico. Que essa frase não seja apenas palavras, mas sua nova identidade. Porque se chegou ao fim, é porque já decidiu não reagir mais como antes. Decidiu dominar a mente e não ser dominado por ela. E isso te torna imparável.